Um tempo atrás eu fui contactado por uma pessoa que disse: nós temos que começar a nos mobilizar para defender a nossa classe. Eu pensei, tá aí, não sabia que evangélico era sindicalizado. Porque nós temos que nos reunir para defender o povo evangélico. Eu disse, tem alguns anos que eu deixei de ser evangélico para ser de Jesus. Porque eu não me preocupo com as teorias, as doutrinas e as estruturas evangélicas. Eu me preocupo em que as pessoas sejam mais importantes do que as coisas. E que o seu relacionamento com Jesus esteja acima dos meus projetos como pastor para as atividades da nossa igreja, entendem? Um dos grandes dramas da nossa geração é que aquilo que deveria corresponder à atitude interna, à reação e relação individual com o Senhor, só se faz se existe uma programação na igreja. Só oramos se existem cultos de oração, círculo de oração, propostas de oração. Só há libertação se há culto de libertação. Uma vez uma pessoa me perguntou: na sua igreja não tem libertação? Eu falei, sim. Culto de libertação? Eu falei, não. Só existe entrega ao Senhor se houver um momento de oferta dentro do culto. Só existe compreensão de estudo bíblico, de partilhar da palavra, se existe um encontro chamado estudo bíblico. Na verdade, essas coisas se referem à nossa relação com o Senhor. Oração é parte dessa relação. Palavra, convívio com a palavra é parte dela. Libertação ou liberdade é parte constante da nossa atitude. Qual é a realidade que nós estamos lutando para entender? Vida com Deus é mais do que programa de igreja. Vida com Deus é mais do que ter uma atividade na igreja. Vida com Deus, relacionamento com Ele, é algo que você exercita. Aonde? Em todo tempo. Está claro isso? A propósito, a estrutura que se propõe para nós hoje é muito simples, né? É aquela estrutura: Deus, igreja, família. Eu só consigo relacionamento com Deus via igreja. Não é verdade. Na verdade, ser igreja resulta de relacionamento com Deus. Pense bem, só há sentido para nós estarmos aqui porque cremos em Jesus. Ou não? Senão arranjaríamos outras coisas para fazer. Só deixamos nossas casas, reservamos o domingo, primeiro dia da semana, nos preparamos para vir para cá, porque há algo que nos move. Então, de fato, a gente só convive como congregação porque a gente se relaciona com Deus primeiro. Quando abrimos o Salmo 119, algumas semanas atrás, nós encontramos 7 palavras e separamos 7 palavras que nós chamamos de palavras-chave. E essas palavras, elas não são chave porque são mais importantes, mas porque elas nos abrem entendimento. Lei, mandamento, estatuto ou preceito. Qual outro? Lei, mandamento, estatuto, decretos, juízos e palavra. De novo? Lei, mandamentos, decretos, estatutos ou preceitos, juízo e palavra. Essas palavras, elas vão do padrão da vontade de Deus manifesto mais amplo até o padrão da vontade de Deus manifesto de forma mais específica. A lei de Deus é a Torá, o mandamento dele para todos.
em todas as situações. A palavra é algo que nos diz o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele espera. É a comunicação, é o processo de interação, né, doutora Lene? É através da língua que a gente faz isso. E a palavra é um constituinte desse amplo espectro de linguagem. Deus fala. E quando Ele fala, Ele pronuncia a sua palavra. E essa palavra diz respeito ao que Ele pensa e como Ele quer interagir conosco. Está claro? Desde as coisas mais amplas às coisas mais específicas. Estão comigo? É impressionante como a religião nos propõe que a gente se relacione com Deus a partir de 2 preceitos: obediência e promessas. Já ouviram falar sobre isso? O caminho da prosperidade, obediência e promessas. Deus nos dá promessas, eu obedeço e eu prospero. É impossível que você não tenha ouvido falar sobre isso. Mas de onde vem a obediência? Se eu caminho por uma direção ou se eu tomo uma atitude que não deveria tomar, para que eu obedeça e retorne, é necessário uma série de aspectos que me fazem compreender a minha ação, o porquê não, o porquê sim, porque Deus quer de mim algo diferente do que eu quero. Está claro? E assim como o seu mandamento deixa claro em todos os aspectos, a sua lei, o que Ele quer no todo, a sua palavra, ela vem de forma particular, específica, em cada situação. A ponto do salmista, no Salmo 119, de um dos salmistas do Salmo 119, dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E dele dizer: lâmpada para os meus passos é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Significa que a palavra de Deus é aquilo que ilumina um passo após o outro. Reparem que não é uma lanterna militar, daquela que ilumina 30 metros. É uma lâmpada, é uma lamparina, que ilumina o próximo passo, e eu só posso iluminar o passo seguinte depois que eu me movimento no passo anterior. Aí eu levo a luz e eu piso. Eu levo a luz. Essa é a especificidade da palavra. Está claro? Amém? Não é algo que está posto no seu todo. Apesar de estar posto no seu todo, também é passo a passo. Posição a posição. Pensamento a pensamento, atitude por atitude. Essa peculiaridade que a gente tem buscado no texto do Salmo 119. Por exemplo, quando o salmista diz: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Como vimos semana passada, meditar tem um sentido muito interessante. Meditar é considerar, conversar consigo mesmo, pensar e refletir acerca de algo ou alguma coisa. Para os amigos que estão conosco, o que está entre parênteses é o termo hebraico, certo? É como ele foi retirado do original hebraico. O verbo meditar é o verbo shiá. Significa que você conversa consigo mesmo sobre alguma coisa, que você pondera, que você vai se convencendo de algo, aquilo vai preenchendo você. Você pensa e repensa, pondera, reflete, pensa novamente. Como? Isso, aquele ditado que diz, ou aquele dizer que diz que a gente fica conversando com os próprios botões, mais ou menos isso aí, não é? Resolveu aquilo? Não, ainda vou conversar com os meus botões. Quer dizer, eu vou pensar e repensar e analisar e ponderar. O que o salmista está dizendo
é que a gente precisa meditar nisso, nos preceitos de Deus. Está vendo como não é uma relação de obediência cega, mas é algo que é constituído numa relação? Outro termo que trabalhamos na semana passada foi o ensina-me. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu vou guardá-los até o fim. E a expressão ensinar tem uma conotação de mostrar, apontando, ou indicar a forma, ensinar a maneira como se faz. Este verbo, tem aquele monte de sinal lá em cima, yahá, né? Ele significa quando você mostra para o outro como faz. É como se você dissesse: eu quero que você faça, mas eu quero que você faça dessa forma. Exatamente, na mesma medida, na mesma proporção, passando por um mesmo processo, porque se uma peça for encaixada fora do lugar, a outra não se encaixa. Está compreendendo? Ele diz: ensina-me dessa forma, me mostra a maneira de fazer, que eu vou guardar os teus mandamentos, eu vou caminhar nos teus estatutos. Essa palavra é familiar aos irmãos? 1 João capítulo 2, verso 26, Jesus diz: a unção que está em vós é verdade, não é mentira. E essa unção vos ensina todas as coisas. Não são algumas coisas. Sabe, o que me encanta nessa palavra é que a ideia de algo, como é que eu vou chamar isso? Deixa eu achar o termo aqui. Polarizado, talvez, algo em um polo e algo no outro. Aquela velha história do yin e do yang, yin e yang, o positivo e o negativo, os opostos. A religião ensina para a gente que nós vamos nos relacionar com Deus e nós vamos desenvolver um negócio chamado vida espiritual. Então eu tenho a minha vida espiritual. A minha vida espiritual é o meu relacionamento com meus irmãos, é o meu relacionamento com Deus, é a minha vida, é a compreensão do que Deus quer para mim. Nesse dualismo eu também crio a minha vida particular, e lá eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, e vivo do jeito que eu quero. Porque afinal de contas, Deus se preocupa com a minha vida espiritual. Minha vida material é problema meu, certo? Errado. Porque o Espírito nos ensina todas as coisas, não existe dualismo. E o que diz respeito ao meu relacionamento com Jesus trata do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento íntimo, do meu relacionamento com o emprego, do meu relacionamento com o governo, do meu relacionamento com as autoridades, do meu relacionamento com meu vizinho, do meu relacionamento com todo mundo. Mais ou menos? Então não existe uma vida espiritual onde eu vivo como Deus manda e uma vida material onde eu vivo do jeito que eu quero. Se a vida de Jesus vive em mim, então eu vou sendo moldado à vida que Ele quer para mim. Agora, vamos abrir um enorme parêntese e deixar claro que nós não estamos falando que isso é a igreja quem diz. E esse talvez seja o grande problema da nossa geração. Se o meu relacionamento com Deus existe via igreja, então é a igreja que diz que de forma eu tenho, que maneira eu tenho que me relacionar com Deus. Então eu digo, para você se relacionar com Deus, você tem que ser assim. Para você se relacionar com Deus, você precisa entender no seu interior o que Ele tem para
você. E as correções e as perspectivas diferentes de vida têm que ser constituídas dentro de você, como uma convicção de relacionamento e não como uma obrigação religiosa. Então o que a grande maioria das congregações e das igrejas fazem? Criam doutrinas onde ou você se encaixa ou você pula fora. E aí a gente começa a lidar com um problema que é muito mais dualista do que a gente imagina. Por exemplo, nós temos uma palavra de arrependimento e uma palavra de perdão. A igreja representa a palavra da redenção, aquilo que Jesus fez na cruz, quando todos nós ainda éramos pecadores. Para quê? Para nos trazer, nos aproximar de Deus. Então a igreja tem o ministério da reconciliação, mas quem peca é posto para fora. É loucura. A igreja tem o ministério da reconciliação, certo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e esse ministério foi dado à igreja. Então a igreja proclama a possibilidade do homem se relacionar com Deus. Aí nós começamos a conviver como aqueles que têm uma palavra de reconciliação. A hora que alguém peca, você não pode viver entre nós. Onde está a palavra da reconciliação? Não, porque o seu comportamento lá fora envergonha a nossa igreja. Foi eu que morri por você? Foi a minha reputação que morreu por você? Foi ela que sangrou na cruz? É muito mais dualista do que a gente imagina. É quase esquizofrênico. Nós somos o povo que tem a palavra da reconciliação, que os estatutos, o padrão, a indicação de Deus é algo que começa a trabalhar na gente de dentro para fora. Mas se alguém erra, não pode até errar, mas não pode ser público. Cara, parece que quanto mais aumenta um ponto, pior fica. Como assim? Não pode pecar? Não pode pecar? Mas não, se for pecado só entre nós aqui, beleza. Mas se for público, aí a gente tem uma satisfação a dar para o mundo. Jura? Qual? Nós temos que provar para o mundo que nós somos diferentes. Como? Botando as pessoas que erram para fora? Somos diferentes em quê? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é para que a gente viva no pecado achando que está tudo bem? Jogando confete? Não. Mas para que a gente entenda que se pecarmos temos um advogado. E é a vida em Cristo Jesus que nos leva a não querer o pecado. Porque o apóstolo Paulo deixa claro: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, se o Espírito Santo que luta por você, que revela o ensino do mandamento, do preceito dentro de você, o Espírito Santo que é capaz de fazer, operar mudanças internas, às vezes luta para que a gente mude um comportamento. Imagina um pastor de fora para dentro, tendo que dar pancada para dizer: se não se enquadrar, está fora. Não existe isso. Porque o padrão é interno. Não dirá mais a seu irmão: venha, conheçamos o Senhor, porque todos me conhecerão. Agora, se você tem a palavra, se você tem o Espírito e você insiste em não viver em linha com Ele, jura que vai ser a minha pancada no domingo que vai fazer você fazer isso. Quando o apóstolo Paulo tem o mesmo problema em Corinto, ele diz: uma vez falei, duas vezes falei, e quando eu estiver com vocês eu não vou poupar vocês. E ele diz: examinem-se a vocês mesmos para ver se vocês estão em Cristo. Se é, questão. Então ele deixa claro que não era a disciplina dele que produziria nada, mas ele alertava quanto a isso. Por que nós estamos trazendo o preceito para dentro? Porque não adianta obedecer da carcaça para fora. Porque obedecer da aparência para fora é hipocrisia. Se a obediência e se o preceito não estiver dentro de mim, se não for produto da minha meditação, do que o Espírito me ensina a fazer,
Será uma camisa de força? Será pelo constrangimento? Será pela vergonha? Não, eu não vou fazer isso não, porque o pastor vai me levar lá na frente, vai me excluir. Então pela vergonha eu não faço. É ilógico. É irracional. É desinteligente. O que o salmista nos propõe é que o nosso relacionamento com o preceito, com o que Deus quer de mim, seja forjado pela minha meditação e pelo Espírito me ensinando a fazer aonde? 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 Dentro de mim, para que isso mude de dentro para fora, não pelo constrangimento nem pela camisa de força. Essa palavra é extraordinária. Vamos ler? Juntos, vamos lá? Vou fazer uma análise simples desse verso. Eu guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração, se ele me der o entendimento. Não é isso que está escrito? Não precisa estudar hebraico para isso. Ele diz, me dá entendimento, e então eu vou poder fazer o quê? Guardar a tua lei, o teu padrão, e observar isso todo o meu coração, de dentro para fora. Essa expressão é extraordinária. É um substantivo bin, termo hebraico, que significa, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Discernir, separar, distinguir mentalmente, compreender como se faz ou como funciona. O que o salmista pede? Me faz entender como o teu mandamento funciona e eu vou observá-lo de todo o meu coração. Me faz entender como isso funciona por dentro. Mais ou menos? Porque se não for de dentro para fora, não será de fora para dentro. O ditado popular diz que o monge faz o hábito, ou o hábito faz o monge. O hábito faz o monge. Só que hábito lá ele não está falando de costume. Hábito é a vestimenta. Significa que se você estiver vestido como monge, possivelmente você será um monge. Não faz muito sentido. Porque não é o simples fato de eu vestir uma roupa de monge que me fará monge. Como também não é o simples fato de eu vestir um comportamento religioso que me fará ter um relacionamento com Deus. Porque de fato o hábito não faz o monge. Estão entendendo? Ou isso é processado de dentro para fora, ou não é imitando, ou não será imitando as pessoas, fazendo tal qual que eu vou me tornar. Você pode pegar uma moeda de latão, uma moeda de ouro, esfregá-las. Você pode colocá-las juntas assim, ó, presas com fita crepe. Que jamais o latão se tornará ouro pelo simples fato de estar perto. Você pode fazer igual, a ponto de olhar os dois e dizer assim, não tem diferença. Mas latão sempre será latão e ouro sempre será ouro, porque é uma questão de essência. É o que a coisa é por dentro. Já contei aos irmãos algumas vezes essa experiência que eu tive com uma pessoa que eu encontrei, e ele trabalha na Polícia Federal, e ele estava com 2 relógios na mão, desses mais caros, como é que chama? Rolex.
Um era verdadeiro e o outro era falso. E era interessante que o falso tinha detalhes mais bonitos do que o verdadeiro. Se você fosse escolher pela aparência, você diria, não, o falso é muito mais bonito. Mas ele disse para mim que o que diferencia um Rolex falso de um verdadeiro é o peso. E o peso descreve o que está dentro, o que compõe a essência. Vocês sabem qual é a palavra hebraica para glória? Shekinah. Sabe o que Shekinah significa literalmente? Peso. Essência. Exatamente. Que se manifesta na identidade. E não é por ser igual. É por peso. É por glória. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra quando ele diz que quando nós temos Jesus, nós somos transformados de glória em glória, a mesma imagem de Jesus, de peso em peso, de essência em essência, até que sejamos parecidos com Ele. Ok? Não é a aparência, não é a forma, não é o que se mostra. É o quê? É o peso, é a essência, é quem você é por dentro, porque é onde a lei opera. Na nova aliança, Jeremias 31, o que o Senhor diz ao profeta, pelo profeta? Não farei com vocês uma aliança como fiz com vossos pais, mas dessa vez eu escreverei a minha lei nos vossos corações e a colocarei no vosso interior. Aonde está a lei de Deus e a aliança com Ele? Na minha essência, não apenas na minha aparência, não no que eu manifesto visivelmente apenas, mas no que eu sou por dentro. Por isso esse evangelho é tão extraordinário. Porque ele não fala apenas de possibilidade de você mudar o seu comportamento. Ele fala de possibilidade de você nascer de novo. De mudar a sua essência. Deste preceito, compor o meu entendimento, a minha capacidade de compreender como isso funciona e fazer isso dentro de mim. Estão entendendo porque o Salmo 119 é tão extraordinário? Primeira vez que eu falei que nós passaríamos alguns meses no Salmo 119, eu deveria ter filmado a expressão de alguns de vocês. Alguns fizeram assim. Da mesma forma como eu abri Isaías 53 e disse, isso aqui é coisa para compartilharmos 3 anos. E alguns disseram, nós ainda estamos compartilhando Isaías 53, não terminamos ainda. Isso aí é parte de Isaías 53. Por quê? Porque o texto de Isaías 53 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. A única maneira de você se livrar da transgressão é se o mandamento for dentro, se ele funcionar dentro. Nós estamos ainda expondo Isaías 53. Para susto de alguns, a única maneira de quebrar a iniquidade, a resistência declarada a Deus, é se a vida dele flui dentro de nós, e nós somos movidos a querer o que ele quer, a pensar o que ele pensa, e a sermos quem ele é, por meio de Cristo Jesus. Nós estamos ainda expondo Isaías 53. Se bobear, a gente chega no 4º ano. Porque não acredito que sairemos do Salmo 119 por enquanto. Talvez alguns tenham pensado que eu iria expor o Salmo 119 verso a verso. Não tem graça comer da panela por etapa.
Pensa bem, se você abre uma panela de feijão com um monte de coisas gostosas, e a gente lá no Rio tem muito disso, a gente chama de feijão gordo, né? Tem lá uns pedaços de carne seca, uns pedaços de paio, uma costelinha defumada. E aí alguém diz assim, você só pode comer o feijão primeiro. Não tem graça, né? O gostoso é você pescar na panela. Pensa naquela peixada rica que uns gostam de cabeça, outros gostam de postas, outros gostam de parte mais de osso, não é assim? Aí pensa se a gente disser, não, só pode comer desse pedaço. Gostoso é pescar na panela. Nós estamos abrindo a tampa do Salmo 119, estamos pescando na panela. Para comer com boca gostosa. E cada um come o que gosta. Porque a palavra é aplicada de forma diferente em cada coração. Para a gente poder fechar hoje, queria abrir o último texto do que a gente vai pescar na panela. Vamos ler juntos? Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois eu acredito nos teus mandamentos, eu creio que eles são verdade. Então me ensina. É o mesmo termo lá de cima, ensinar como fazer. A ter o quê? A ter o quê? Bom juízo e conhecimento. Esse bom juízo parece até aquela coisa que a gente escuta de mãe, né? Vai sair, vai. Juízo, hein? Né? Quem já não escutou isso de mãe? Uma vez eu escutei isso de um filho, né? A mãe disse, juízo, hein? Ele disse, juízo eu tenho, não tenha vergonha. A palavra, os termos utilizados vão apontar para duas coisas muito interessantes. Juízo, a palavra tahan, ou ta'ahan, decreto, ordenança, ordem específica sobre algo ou alguma coisa. Ensina-me a ter uma direção específica sobre as coisas. Definida. Não existe hoje nenhum movimento que a gente encontre de coach ou de treinamento que não use a palavra foco. São duas palavras que a gente mais escuta, foco e visão. E começa por aí, você precisa ter uma visão. O que é a visão? Algo mais amplo. Mas você também precisa ter foco. O que é foco? Algo mais específico. Eu aprendi numa tese aí de uma doutora, que eu não vou dizer para vocês que é a Lene, né? Que existe algo interessante na linguística que se utiliza em vários, que também se utiliza em vários outros aspectos. E na verdade vem da ótica, que é a ideia de foco. Na língua também existem coisas que você quer colocar no foco, que você quer dar a evidência. Mas essa ideia de pôr algo ou alguma cena em evidência vem da ótica. Termo grego órama, que significa foco. Qual é a ideia? É aquilo que vem na frente. É interessante que se você está diante de uma paisagem onde você tem uma porteira, uma casa e uma montanha, a única maneira de você não ver as coisas nessa ordem é se você se movimenta no espaço físico. Pensa, você está diante de uma cena, tem uma porteira, uma casa e um monte. Se você se move para a direita, você chega num determinado ponto geográfico, você vai ver a porteira, a casa e o monte. Se você se movimentar 180 graus, você vai ver só o monte. Porque depois que tem um monte, você não vê nem a casa que está atrás e nem a porteira que está atrás. Então vai depender da posição em que você está. A posição em que você está define o foco que você tem. Legal, né? Espiritualmente é a mesma coisa. É isso que o salmista pede. Me mostra a minha posição específica.
para eu poder enxergar a coisa da tua forma e não da minha forma. Para que eu veja do teu foco e não do meu foco. Legal, né? A ordem específica sobre algo ou alguma coisa. Eu olhar a minha vida pelo meu foco, eu vou ver algumas coisas. Mas se eu olhar a minha vida pelo foco de Deus, eu vou ver outras coisas. Então o salmista pede: me deixa ver as coisas pela sua ordem. Me deixa enxergar o teu foco, me dá juízo, bom juízo, capacidade de ver as coisas ordenadamente, de compreender como o Senhor vê a meu respeito. Isso é toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Que horas são? Oi? 8h30 ainda? Esse relógio seu parou aí. Relógio que atrasa não adianta. É claro, né? Se atrasou não adiantou. Tá certo? Desculpa. Duvidei do seu relógio. É uma questão de foco. E ele usa a palavra conhecimento. É aquilo que está escrito lá, que não se come com batata, mas é o termo hebraico. Você sabe como se pronuncia? Da'at. Faz a menor diferença, né? Como pronuncia. Mas está lá. O que é conhecimento, especificamente nesse texto? O conhecimento técnico, específico sobre algo, é ter a experiência e a prática do manuseio. Então ele diz: me dá o foco e me faz mexer com o que o Senhor pensa, de tal forma que eu possa manusear isso e ter experiência de entender como isso funciona. Há um tempo atrás, eu estava estava em casa e aí tocou o telefone, chegou o Bruno com o carro, fazendo um barulho estranho, tremendo o carro todo. E aí ele falou: rapaz, eu acho que bateu o motor e tal, já preocupado se tinha batido o motor. Ele levou o carro no mecânico no dia seguinte. O cara falou: não, isso é só um cabo. Tinha um cabo. E o motor estava queimando só 3 cilindros. E ele tinha a prática de manuseio, ele tinha a experiência. E ele percebeu e trocou só o cabo. E funcionou. Nossas experiências são diferentes. Marcelo trabalha com terraplanagem, com preparação de terra. Ele olha, ele sabe onde tem que fazer uma curva de nível. Eu não tenho a menor ideia disso. Ele sabe onde precisa aterrar, ele sabe onde precisa levantar para fazer uma plantação. Eu não faço a menor ideia. Esse dia eu estava conversando com o Luiz sobre sementes. Ele falou: eu passei num lugar assim, eu vi de longe, eu falei: nossa, aquela semente para mim é só semente de capim. Para mim capim é só capim. Para ele não. É a experiência, é o manuseio, dá para entender? A gente chega naquelas casas de retalho. Para mim retalho é só retalho. Para uma costureira já é uma blusa, já é uma saia, já é um... É o que eu costumo dizer a vocês sempre. Quando a gente sai andando por aí e vê um monte de estrume, para a gente estrume é só estrume. Para um jardineiro é matéria-prima, é ouro, é rico. Porque ele vai transformar aquilo em adubo. Ah, suas plantinhas adoram. Aí eu passo, vejo e digo: estrume, cocô. O jardineiro passa e vê: ouro, vida para as minhas plantas. O que me diferencia do jardineiro? O manuseio. Não só o foco, mas como eu transformo isso. Tá claro, gente? Tá entendendo que tem que ser de dentro para fora? Tá entendendo que a religião não vai dar isso? Que ela não consegue dar isso? Porque isso é experiencial.
Isso é vivido. Isso é relação com a palavra em várias situações, em várias circunstâncias diferentes, às vezes, muitas vezes no mesmo dia. Às vezes, muitas vezes no mesmo minuto. Na mesma fração. É a isso que nós estamos chamando. Há um relacionamento que vai além da doutrina estabelecida, além da ordem imposta, além do pensamento que não pode ser mudado, que passa por uma experiência com aquilo que Deus diz, com aquilo que Ele faz, mudando a nossa maneira de ver e a nossa maneira de manusear, lidar com as coisas da nossa vida. Amém? Não dá para ir além. É hoje, é essa porção. Vamos ficar de pé? Vamos clamar a Deus que nos ajude nisso.